Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Império Software. Esse vídeo de hoje é muito especial porque a gente está fazendo uma conversão, uma grande mudança aqui nessa playlist, que ela vai deixar de ser simplesmente uma playlist mais contabilidade mais sucesso e a gente vai transformá-la em um podcast, de forma que vai ficar podcast mais contabilidade mais sucesso. E o legal é que esse aqui é o primeiro episódio nesse formato de podcast e a gente vai conversar aqui com o Cícero e com o Matheus, que eles são da nossa equipe aqui. Eles têm muita experiência, já trabalham há vários anos no setor de automação comercial e eles com certeza dominam muito bem essa parte de códigos contábeis. E o interessante de a gente conversar com o Cícero e com o Matheus, e a gente vai voltar a conversar várias vezes, mas só te apresentando aqui esse lado deles, o interessante de a gente conversar com eles é que a visão deles é mais tecnológica, a visão deles é mais software, e a visão deles também, talvez, não sei se eu posso dizer, mas eu acredito que seja um pouco mais próxima dos empresários, das empresas, porque eles acompanham muito o dia a dia dos empresários e das empresárias, né? Então é isso aí, galera. E aí, Cícero, tudo bem, meu caro? E aí, Everton, tudo bom? Primeira. Beleza, show de bola. E aí, Matheus, beleza? E aí, Everton, beleza? E aí, Cícero, beleza? Beleza. Show de bola, galera. Então é o seguinte, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o impacto da Instrução Normativa 80/2020 nas pequenas empresas. Inclusive, ontem mesmo a gente fez um vídeo, a gente fez uma entrevista, um bate-papo bem legal com o nosso amigo Tico RC, exatamente sobre esse assunto. E foi legal conversar sobre esse assunto com ele, porque ele tem uma visão de contador, e ele, como já tem uma experiência de vários anos na contabilidade, foi interessante pegar esse lado. Nós iremos conversar também aqui no nosso podcast com outros contadores também a respeito disso. E é interessante começar conversando também com vocês, já para a gente ter esse viés tecnológico, esse viés de software, esse viés, podemos dizer, um pouco mais prático e mais voltado para o dia a dia das empresas. Então é o seguinte, essa instrução normativa que a gente vai conversar, ela vale para o estado do Ceará. Ela foi publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará, no dia 2 no dia 2 do 12, no dia 2 de dezembro de 2020. Porém, é absolutamente importante para qualquer pessoa de qualquer outro estado do Brasil que esteja vendo esse vídeo ou que esteja ouvindo este podcast refletir junto com a gente, porque apesar de essa obrigatoriedade ou de essa característica, esse evento, esse fenômeno começar com a Cefaz do Ceará, ou está sendo determinado agora pela Cefaz e para a Cefaz do Ceará, isso não somente pode acontecer, como muito provavelmente já esteja acontecendo em vários outros estados brasileiros. Então, apesar de a gente tomar como base aqui a Instrução Normativa 84/2020, que foi publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará, ela vale para qualquer brasileiro que tenha uma empresa varejista. É isso aí. Bom, inicialmente eu gostaria de compartilhar com você aqui o que a gente vai fazer durante esse podcast, para que você tenha ideia do conteúdo que você vai poder aprender, do conteúdo que você vai poder entender, que nós compartilharemos com você. A primeira coisa que nós faremos será uma leitura comentada dessa instrução normativa, que é muito importante para você. A segunda coisa que a gente vai fazer vai ser uma pequena comparação para você poder entender pelo menos o fio da meada do impacto disso. A gente vai fazer uma pequena comparação com o código de origem dos produtos, que é utilizado no código CST das mercadorias e também no código CSOSN. A terceira coisa que a gente vai fazer vai ser um diálogo sobre a conversão dos códigos fiscais nas empresas. O quarto item, o quarto ponto que a gente vai abordar vai ser o olhar do fisco
para com as pequenas empresas antes dessa instrução normativa. E o quinto ponto que a gente vai comentar, observar, vai ser exatamente o impacto dessa instrução normativa nas pequenas empresas, beleza? Bom, é isso aí. Então vamos lá começar aqui com a leitura comentada da Instrução Normativa 84/2020. Eu vou comentar aqui, eu vou compartilhar aqui a minha área de trabalho com você. Eu vou procurar aqui não sair desse nosso vídeo aqui, dessa nossa live, dessa nossa videoconferência. Eu já fiz isso 2 vezes já, confundindo aqui o botão. Bom, mas vamos lá. Compartilhar na tela. Beleza, show de bola. Então é o seguinte, iniciando aqui a leitura, estabelece a Instrução Normativa 84, número 84, de 2 de dezembro de 2020, estabelece procedimentos relativos ao controle e acompanhamento por meio eletrônico. E veja bem, olha só, controle e acompanhamento. Você sabe que acompanhamento é eles fazerem constantemente verificações por meio eletrônico das operações e prestações praticadas por microempreendedores individuais, MEI, microempresas, ME, e empresas de pequeno porte, EPP. Então, olha só, a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade de estabelecer procedimentos relativos ao controle e acompanhamento por meio eletrônico das operações e prestações praticadas por microempreendedor individual, MEI, microempresa, ME, e empresa de pequeno porte, EPP, resolve. Artigo 1º. A Coordenadoria de Atendimento e Execução, COAT. Olha só, eu estou lendo aqui, mas fica com a gente aqui até o final desse vídeo, até o final desse podcast, porque vai ser muito importante. Essas partes, eu entendo que você talvez possa achar essa parte de leitura meio chata, mas é por ela que a gente tem que se basear, e é em cima dela que a gente vai fazer os nossos comentários e que o fisco vai fiscalizar você. Então, apesar de a gente estar fazendo essa leitura aqui meio rígida, mas eu vou procurar intercalar as nossas conversas, os nossos diálogos com a leitura para ficar mais legal, beleza? Menos monótono, digamos assim. Então, vamos lá. A Coordenadoria de Atendimento e Execução, COAT, realizará o acompanhamento e controle eletrônico sistemático e contínuo das operações e prestações praticadas por microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos desta instrução normativa. E o artigo 1º diz, olha só o seguinte: o acompanhamento e controle que trata o caput desse artigo será realizado por meio da identificação do Código Fiscal de Operações e Prestações, CFOP, indicado nos documentos fiscais de compra e venda que envolverem o contribuinte, os quais permitam conhecer o montante de sua receita bruta e de seus custos com aquisições de mercadoria, bens e serviços. Então, olha só, foca aqui, olha só. É importantíssimo, vai ser feito um acompanhamento de MEI, ME e EPP. Esse acompanhamento e controle é eletrônico, sistematizado e contínuo das operações, e esse controle terá como alicerce inicial o código CFOP, Então, eu não sei se você sabe, mas o código CFOP, como aqui está escrito já, Código Fiscal de Operações e Prestações, é um código que vai em todas as notas fiscais, em todos os cupons fiscais, em todas as notas fiscais de consumidor eletrônicas. E muito mais do que em todos esses documentos, esse CFOP vai em todos os itens. Isso mesmo, em todos os
itens. Isso porque cada item de um documento fiscal pode ter um CFOP diferente. E uma coisa que a gente sempre pergunta para os empresários é: você sabe o que é um CFOP? Vou perguntar de novo, olha só. Você sabe o que é um CFOP? Então, se você não sabe o que é um CFOP, existe muito bem a possibilidade de os códigos CFOP que estão nos seus cadastros e vão nas suas notas fiscais eletrônicas e nos seus cupons fiscais eletrônicos, existe muito bem a possibilidade de esses códigos estarem errados. Afinal de contas, se você não sabe nem o que é, como é que você consegue me garantir de que esse código está certo ou errado? Agora eu queria passar aqui para os nossos amigos. Stop screen, ó, que coisa boa, acertei o botão. Não saí aqui da nossa videoconferência. Então, olha só, eu queria perguntar aqui, começando por Matheus, perguntar para Matheus, Matheus, o que você acha no que diz respeito, o que você acha dessa questão? Eu não vou nem perguntar dessa questão do acompanhamento, vou perguntar agora. Você acredita que as empresas... Pronto, agora eu tô acertando na pergunta. Você acredita que geralmente as empresas, pequenas empresas, elas erram muito mais do que acertam ou acertam muito mais do que erram no código CFOP das notas fiscais? Bom, Everton, eu acredito que elas erram muito mais pelo fato de nem sempre o pessoal tem uma pessoa ali especializada na área, né, para fazer isso. Então, quando eles vão emitir a nota, eles preenchem lá o campo, mas, por exemplo, nem sempre eles voltam para verificar se está tudo ok. Às vezes eles, como a gente já falou em outros vídeos, em outros conteúdos, eles não verificam os códigos com a contabilidade, então às vezes muda. Às vezes eles entendem errado qual é o tipo do documento e colocam a informação errado, como, por exemplo, é uma nota de devolução, mas na verdade é uma remessa para conserto, por exemplo, que aí já muda o código do CFOP. Então, nem sempre eles acertam, porque depende da forma como ele entende, como eles entendem. E caso, geralmente, se a pessoa não tiver muito conhecimento, vai acontecer que ela pode preencher errado ali e não saber que está errado pelo fato de ela não saber, por exemplo, diferenciar uma nota de devolução de uma remessa para conserto, por exemplo. Ou então ela ter entrado agora na empresa e essas informações contábeis aí, no caso do CFOP, já tem uns 3 anos que não atualiza, por exemplo. Então pode correr o risco deles errarem. Show de bola, show de bola. Antes de passar aqui para Cícero, eu queria fazer uma pequena pergunta para você que está aqui assistindo esse vídeo. No software que você utiliza, você sabe se esse software, se esse ERP, quando você vai dar uma entrada em uma nota fiscal de compra de produtos, você sabe se o seu software converte automaticamente essas informações? E se ele converte automaticamente essas informações, você sabe se essa conversão está correta? Você tem como garantir a sua resposta? Só para você raciocinar. Agora eu vou repassar para o Cícero a mesma pergunta que eu fiz para o Matheus. Cícero, dentro da sua perspectiva, do seu conhecimento, você acredita que os empresários, muitos empresários, levando-se em consideração o contexto de Brasil, eles erram muito mais que acertam, acertam mais que erram, ou é um meio termo? Só lembrando que a gente está falando aqui de pequenas empresas.
Acredito que eles erram muito mais do que acertam, porque eles não estão acostumados com essa rotina e alguns até nem sabem dessa atualização de códigos fiscais, a importância dessa atualização. Alguns vão aprender de agora para frente, né, que alguns escritórios de contabilidade vão entrar em contato, vão começar a informar, mas isso não é uma coisa nova, que tem que ser feito agora, que começou a ser obrigatório agora. Na verdade, está caindo aí um acompanhamento, uma fiscalização maior que vai começar a partir de agora. Mas a importância da revisão e correção desses códigos é desde quando você abre sua empresa, que você começa a emitir qualquer documento fiscal. Outra coisa muito importante também, as pessoas lembram do CFLP só na hora de emitir uma nota eletrônica, mas o cupom eletrônico também tem um CFLP, e ele é muito pouco lembrado. O pessoal geralmente fala em nota, CFLP é nota. Então, além dessas correções aí, os empresários e contabilistas têm que lembrar do cupom. Às vezes você tem um software que emite nota eletrônica, aí você recebe a notícia da contabilidade. Eita, o seu código, o seu CFLP, ele mudou, agora vai ser esse código. Aí você, beleza, quando você vai fazer a nota, você chega lá no campo e você digita o novo código que a contabilidade passou. Mas você tem que lembrar que no cupom fiscal também é necessário ter um CFLP lá. Se você não fizer essa mudança lá também, você vai passar a emitir as notas fiscais eletrônicas corretas, com o CFLP que veio da contabilidade, mas você vai continuar trabalhando com os cupons, que geralmente, pelo menos aqui na nossa região, o pessoal tem a tendência de vender mais no cupom do que na nota eletrônica. Então, o prejuízo é bem maior, por uma simples atenção. Se você não souber, você acaba se prejudicando. Então, creio eu que eles vão realmente, erram muito, vão aprender muito agora também com essas novas exigências, essas mudanças, vão se atualizar mais, passar a fazer essas correções anualmente, ou quando houver mudanças de tributação, mudanças de regime da empresa, creio eu que vai melhorar daqui para frente, né? Porque vai ocorrer uma fiscalização, então é meio uma obrigação você fazer isso. Se você não fizer isso, você deixar para depois, você achar que é uma coisa simples, mais na frente você vai ser notificado, vai ser multado, vai sofrer algum tipo de fiscalização. E como a gente sabe, a fiscalização de hoje não é mais aquela que vai um fiscal na sua empresa, olhar, pedir, fazer uma compra lá, me venda isso aqui para ele ver se está certo, se está errado. Isso é feito de forma eletrônica. Então, vai chegar para você só a notificação. Vai chegar, o seu contador vai lhe informar só a multa, só a notificação. Então, não é mais desse modo antigo. Não espere mais um fiscal que vá à sua empresa, que isso não vai mais acontecer. É totalmente de forma eletrônica. Os seus erros também vão ser encontrados de forma mais rápida. Por quê? Você passa o dia emitindo cupom. E um dia você emite 500 mil cupons. E se você está usando um código errado, então é 500 mil erros por dia. E vai ter um acompanhamento eletrônico fiscalizando esse código. Então, se ele for lhe dar um relatório de um mês, imagina aí quantos cupons você emite em um mês com código errado. Verdade. Só lembrando novamente que lá na instrução normativa, lá no parágrafo 1º, ele já começa dizendo assim: o acompanhamento e controle, né? Então, lá no artigo 1º também, lá na descrição, ele diz assim: realizará, olha só, novamente, o acompanhamento e controle sistematizado e contínuo. O que significa contínuo? Que ele não vai avaliar uma vez, um ano que foi passado, mas ele vai ficar lá em tempo real. Pelo menos isso é o que significa a palavra contínuo, não é verdade? Então a gente já interpreta de forma correta. Pelo menos busca. Vamos lá, deixe-me fazer
Eu vou forçar um pouco a barra, viu, Cícero? Vai ficar mais interessante aqui. Vou forçar um pouco mais a barra. Você, Cícero, e você, Matheus, vocês disseram que na visão de vocês há mais erros que acertos no lado das empresas. Na minha opinião, se algum empresário ou empresária que estiver assistindo esse vídeo se achar ruim, mas ele está dizendo que eu acerto mais do que erro, eu acho o seguinte, o que a gente está tentando aqui fazer é alertar você de um problema seu para a gente tentar resolver. Se por um acaso você entende que você não erra, ou que você não erra, mas que acerta esses códigos, massa, ótimo, tranquilo, show de bola. Mas eu gostaria de pedir para você abrir pelo menos uma janela de dúvida. E que essa janela de dúvida, ela possa servir para que você, de imediato, assim que terminar de assistir aqui esse vídeo, que você vá para o seu software. Aliás, primeiro, de fato, você tem que ir para o software para você olhar as configurações que lá existem e depois você entrar em contato com o seu escritório de contabilidade para confirmar se esses códigos que lá estão, de fato, estão corretos. O que nós estamos tentando fazer aqui é alertar você de que você, se você pelo menos não conferir essas informações, e você pode enfrentar muitos problemas. Então, o objetivo aqui não é apontar dedos para um ou para outro. O objetivo aqui é alertar e tentar causar mobilização em você. Nosso objetivo é que você pague menos impostos. Nosso objetivo é que você pague menos multas. Porque pagando menos impostos e menos multas, sua competitividade aumenta. Talvez até sua situação melhore durante essa pandemia. E gostaria apenas de recapitular aqui o que um dos nossos palestrantes lá da Semana do Menor Imposto falou. O que foi abordado com ele? Foi o Joaci Bezerra. Ele é advogado tributarista e ele disse o seguinte: veja que muitas empresas podem ter muito dinheiro de PIS e COFINS a restituir. E pode ser, inclusive, que essa empresa esteja buscando um empréstimo bancário. E talvez ela nem precise de empréstimo bancário, bastaria restituir o que ela tem de PIS e COFINS, que foi pago a maior, que foi pago a mais. Então, veja, a minha bandeira, a bandeira que eu levanto é: eu gostaria que você nem precisasse restituir. Eu gostaria que você deixasse simplesmente de pagar a mais hoje, porque os seus produtos terão preços menores. Sua competitividade vai aumentar, sua margem de lucro vai aumentar, seu cliente vai ficar mais feliz. Veja que tudo está absolutamente conectado. Então vamos lá, Cícero. Eu queria forçar um pouquinho a barra agora. Você e Matheus disseram que, na sua visão, a maioria dos empresários, a maior parte, tendo em vista o contexto Brasil, eles erram mais que acertam esses códigos. Eu gostaria de perguntar agora por quê? Por que não seria pelo menos o meio termo? De ele erra 50% e acerta 50%? Bom, acredito que pelo fato de algumas empresas, a mesma pessoa que dá a entrada é a pessoa que vende, é a pessoa que organiza o estoque, é a pessoa que limpa. A mesma pessoa tem diversas funcionalidades.
dentro da empresa. Então, quando uma pessoa tem diversas coisas dentro da empresa, não tem como ela fazer todas perfeitamente. Então, por exemplo, vamos supor que durante o dia ela tem que fazer várias coisas e dar entrada na nota. Aí corre o risco de ela dar entrada errado. Vamos supor que ela tem que estar organizando o estoque e tem que fazer, chega alguém para comprar e ela tem que emitir o cupom lá. Então ela vai às pressas e vai lá e emite o cupom. Aí acaba emitindo o cupom porque ela deu a entrada errada, configurou errado no sistema, acaba emitindo errado e ela não tem nem tempo para verificar, porque na pressa é só dar a entrada e já ir fazer outra coisa. Eles não têm o tempo de dar a entrada e verificar se deu a entrada correta. Então, muitas vezes não é nem porque a pessoa não tem tanto conhecimento. Às vezes é só que ela tem muitas coisas para fazer durante o dia e acaba não cadastrando os produtos direitos e não vendendo, emitindo a nota corretamente, porque como é um documento fiscal, você tem que ter uma certa, apesar de você, mesmo estando com pressa, você tem que ter uma certa cautela para não errar nos valores, porque vamos supor, você vai cadastrar um produto vai vender um produto lá que era R$10, você coloca 2 zeros a mais, por exemplo. Então você já vende um produto ali de R$1.000 e não percebe. Depois que você for perceber, já tem passado o prazo de cancelamento. Aí já é outro trâmite com a contabilidade para tentar resolver esse problema. Então, o ideal seria ter uma pessoa ali responsável pelo sistema, tanto na parte de, por exemplo, empresas grandes não erram tanto porque elas têm uma equipe responsável ali, tanto na parte da venda quanto na parte da entrada. Então, eles conseguem dar entrada e verificar tranquilamente os produtos, conseguem trabalhar em conjunto para fazer pequenas auditorias para saber se tem alguma coisa errada ou não. Então fica mais fácil quando você está fazendo apenas aquele serviço, aquela atribuição para você, é apenas dar entrada em nota e vender. Mas quando você tem muitas coisas para fazer, acaba passando pelo sentido de verificar, ou então digita nas pressas, digita errado. Aí tem N situações aí que a gente poderia criar. Verdade. Eu queria só reforçar um pouco, Matheus, essa tua fala, que foi exatamente uma coisa que nós dois tínhamos conversado, eu acho que foi pouco depois do início da pandemia. E a gente estava conversando com uma cliente e ela disse: Everton, eu não tenho tempo de deixar, eu não consigo deixar funcionário tal especificamente para poder dar entrada nas notas, para cadastrar os produtos, eu não tenho condições. Eu tenho que colocar esse funcionário também para fazer entregas. E olha, veja, é importante a gente situar o contexto, nós nos situarmos no contexto. Eu acho que tinha um mês que a pandemia tinha iniciado, o isolamento social tinha sido decretado e as lojas estavam todas fechadas. Então, de fato, era para fazer entrega, não é uma coisa absurda, né? Talvez fosse um pouco muito diferente antes do isolamento social, antes da pandemia, você colocar um entregador para poder dar entrada nas notas fiscais. Mas era comum, mesmo antes do isolamento social, de você pegar, de as empresas pegarem um vendedor, uma vendedora e colocar essa pessoa para ficar chaveando. A hora vende, hora da entrada na nota. Hora vende, hora da entrada na nota. No caso dessa cliente em específico, hora vende, hora faz uma entrega. Hora vende, hora faz uma entrega. E a questão que eu quero levantar aqui com você que está assistindo esse vídeo, e que Matheus falou muito bem, é que não tem condições. São códigos muito detalhados. Aí você pega uma nota fiscal, vamos dizer aí de 50 itens, 100 itens, aí o camarada vai, aí volta e diz: eita, esse produto, qual é o CFOP que eu devo colocar? Qual é o CST que eu devo colocar? Aí na hora que ele vai, ei, atende esse cliente, não, vai fazer uma entrega. Aí ele sai correndo, aí volta, ele nem sabe o que era que estava, nem se lembra no que é que estava, aí começa a mexer lá e coloca qualquer coisa. É possível, se o software permitir, claro, você colocar até a letra A no código CFOP, uma letra A. Então veja, você não tem condições de ler um livro numa correria.
você não tem condições de fazer um cálculo matemático na correria, indo e voltando. Como seria esse cálculo matemático? Eu falei leitura e cálculo matemático porque são atividades que demandam raciocínio. Dar entrada em uma nota fiscal também demanda raciocínio. Então, como é que você pode colocar uma pessoa responsável por dar entrada em notas fiscais e, ao mesmo tempo, ficar pedindo para ela entrar e sair, fazer outra coisa lá e ainda esperar que isso saia certo, que essa entrada saia certa, que não haja nenhum erro nas informações? Como é que você consegue esperar? Isso, a gente levando em consideração que a pessoa responsável por lançar as notas fiscais de entrada, ela tem conhecimento em contabilidade. Mas o fato é que a grande maioria das empresas contratam pessoas para esse cargo, para essa atividade, pessoas que não tenham conhecimento em contabilidade. Pessoas que não detêm conhecimento em contabilidade. Aí imagine aí uma pessoa que não tem conhecimento e que está apressada para fazer um serviço que demanda atenção e conhecimento. E por aí a gente já começa a interligar com o que Cícero estava dizendo, que empresas grandes, empresas maiores, têm departamentos voltados especificamente para esse setor, o que diminui os erros. E o ponto que eu quero chamar aqui de importante para as pequenas empresas é que se as pequenas empresas não têm departamento para isso, muito provavelmente não tenham o mesmo conhecimento que os profissionais de empresas grandes que são contratados especificamente para esse setor e que não conseguem nem colocar um profissional. Eu não vou nem dizer que você contrate um profissional só para dar entrada em nota, só para cadastrar produto, mas você não conseguir nem na hora que ele está dando entrada, você conseguir fazer com que ele fique concentrado nisso, é muito complicado. Vai ser muito complicado. Porque muitos erros acontecem. Aí eu até esqueci, eu falei tanto agora, Cícero, que eu acho que eu nem te perguntei ainda, mas se eu perguntei, tu responde. Se eu não perguntei, eu pergunto agora. Por que que você acha que não é nem 50%, é mais erro do que acerto? Eu concordo com o que vocês falaram aí, tanto o Matheus quanto você acabou de falar. Uma das causas também, mas eu acredito também, juntando com o que vocês falaram aí, a falta de conhecimento nessa área. Tanto do empresário quanto do camarada que está usando o sistema, né? O que acontece? Pelo menos aqui na nossa região, não tem muito pouco profissional qualificado com esse conhecimento básico de informática. Então, quando o empresário vai contratar, geralmente ele procura só um cara que sabe mexer em computador, que tem um pouco de agilidade com o computador, conhece o computador de forma básica. Esse camarada, ele vai entrar na empresa, ele vai receber um treinamento da Software House, que não vai ensinar a contabilidade para ele, porque não é uma obrigação da empresa de software, vai ensinar ele a usar o software. A contabilidade vai complementar esse treinamento, informando as informações fiscais. Só o que acontece? A maioria dos casos, em 95% dos casos, o pessoal aprende de forma numérica, de forma padrão. Eles aprendem assim: se eu for emitir uma nota, eu vou usar esse número. Aí eles colocam o número lá, mas eles não sabem o que é que aquele número faz, eles não sabem. Aí vai emitir, às vezes, para fora do estado, aí usa o mesmo número, só que dá um erro. Aí é que ele vai entender e aprender que existe outro código.
para fora do estado. Então, o que acontece? Existe uma carência muito grande nisso. O camarada que contrata, ele espera um pouco do cara que sabe usar o básico de informática. O cara que sabe usar o básico de informática, como ele não é o dono da empresa, ele não tem esse conhecimento, ele espera do dono da empresa, que é a responsabilidade maior, que a empresa é dele, e o dono da empresa, junto com ele, espera da software house, e juntando os três, espera um pouco da contabilidade, e quando há uma demora muito grande nessa espera de um para o outro, vai causar um grande problema lá na frente, que depois até eles vão ficar sem entender o que causou aquilo ali, quem é o culpado. É o camarada que dá entrada nas notas, é o empresário que não tinha conhecimento por cima sobre isso, é a contabilidade que falhou, ou é o sistema que não ensinou, fica uma confusão. Então, uma coisa também que eu acredito que seja é a falta de conhecimento. O empresário ele tem que ter um nível de conhecimento, ou a pessoa responsável, o gerente, para fiscalizar por cima o uso do camarada que dá entradas nas notas, né, que fica o pessoal, pelo menos aqui na região, se chama de faturista. Não sei se em todos os lugares são assim do Brasil, mas pelo menos aqui na região a tendência é ser chamado de faturista. Mas acaba não cobrando dele, ele também acaba aprendendo de forma numérica e acaba ocasionando erros. Essa profissão também, eu vejo ela como um pouco desvalorizada, igual vocês falaram aí. O camarada entra na empresa, aí a menor função dele, às vezes, é manusear o sistema. Ele tem mais tempo para ajeitar estoque, fazer entrega, e o pouco tempo que sobra dele é que ele vai colocar o sistema em dias. Isso eu vejo como um erro também. E eu também vejo como um erro do camarada que está entrando. Uma vez eu estava conversando com um colega meu, e ele não trabalha fixo em empresa nenhuma. Ele trabalhava em 3 empresas, e o serviço dele era justamente dar entrada em notas, emitir uma nota quando o cara precisa. Então, quando o cara precisava, ligava para ele, ele ia lá, resolvia o problema do cara, voltava para casa. Aí ele estava me informando que, na opinião dele, ele achava muito desvalorizado, porque ele trabalhava em 3 lugares e ele não ganhava um valor que ele achava que ele merecia. Aí, qual foi a instrução que eu dei para ele? Eu digo, bom, mas você... ele disse, geralmente quando você se apresenta nessas empresas para fazer isso, o pessoal quer dar um valor mínimo, quer dizer, não, isso aí qualquer pessoa que sabe mexer em computador, o básico, aprende, faz. Eu disse, você tem que demonstrar, quando você for se apresentar para trabalhar em uma empresa dessa aí, você tem que apresentar conhecimentos contábeis. Você tem que chegar lá, você tem que ensinar um pouco para o cara. Chega ensinando para ele, explique o que é um DANF, o que é um XML, verifique o CFLP dele, explique para ele qual a importância daquele código, explique para ele o que é que ele tem que guardar, como é que ele tem que organizar as coisas. Se você explicar isso para ele, ao invés de você chegar lá dizendo que você sabe mexer o básico de informática, ele vai ter outra visão sobre você. Ele não vai ver você como cara, ele não vai enxergar você como o cara que apenas sabe mexer no computador. Ele vai diferenciar você de todos os caras que você tiver concorrendo lá para ele chamar. Ele vai dizer, esse foi o único cara que chegou aqui e ele já me deu dicas aqui, ele já viu coisas erradas e já me deu instruções. E você, eu explicando para ele na conversa, né? Eu digo, não é que você vai fazer isso sozinho. Caso você entre em uma empresa dessa, com o conhecimento que você tem de contabilidade, de organização, você vai fazer um trabalho junto com a contabilidade, que é interessante o empresário participar. É uma reunião onde vocês vão, como é a organização, como é que esses papéis estão chegando na contabilidade, esses papéis voltam, qual é a finalidade deles, como é que está a organização digital disso. Então, eu vejo muito isso também. E foi uma das dicas que eu dei para ele. Eu mesmo expliquei muita coisa para ele, o que era DANF e tal, que ele não sabia, que ele ficou surpreso. Ele disse, tem que saber isso tudo para trabalhar nessa área e ganhar realmente um valor específico. Eu digo, cara, se você quiser um grande destaque, que aí você vai fazer, você não está entrando para dar entrada, para usar o sistema, você está entrando, você está fazendo uma mudança na empresa do cara, você está reorganizando, possivelmente você vai fazer ele economizar, ele trabalhar correto, ele evitar multas. Isso não vai ser feito só uma vez, você vai manter isso.
Você vai manter uma boa comunicação com a contabilidade, você vai informar para ele o que a contabilidade está precisando, você vai informar para ele as mudanças. Então, hoje, uma grande carência é um profissional com esse conhecimento. Ele não precisa ter um conhecimento de contador, mas ele precisa saber o básico de contabilidade. E hoje você se aprende isso em cursos, tem muitos cursos na internet, na região mesmo aqui, curso físico, para você ir lá, ter aulas. Até o momento não tem, mas existe muitos cursos online onde você aprende isso. Inclusive, nós temos um curso para isso, que é onde a gente junta a contabilidade com a informática básica, tudo que você precisa conhecer sobre informática e tudo que você precisa conhecer sobre contabilidade. Então, é uma junção de informação. Hoje, como eu falei no início, o pessoal tem a tendência de apenas contratar uma pessoa que sabe mexer o básico de informática. Aí eu acho que, juntando com o que vocês falaram e com o que eu acabei de falar, acho que é 50% esse erro que vocês falaram e 50% esse problema que eu falei. Acho que juntando os dois é o que dá esse problema todo de a gente considerar aqui que tem mais erros do que acertos. Creio que seja isso. Show de bola. Eu queria fazer um pequeno comentário em cima de 2 pontos que você falou. Então, serão 2 comentários. O primeiro comentário é que você falou um ponto bem interessante. Você disse, não, as empresas, quando vão contratar algum profissional em específico, elas contratam baseado no conhecimento de informática. Menino, tu sabe mexer em computador? Vamos dizer assim. Vamos fazer essa pequena simulação. Sei, pronto. Pois então eu vou contratar você aqui para dar entrada nas minhas notas fiscais. Aí se ele disser, não, não sei, pronto, então eu vou lhe contratar para vendedor. Né? Então, assim, isso é um erro gigantesco, porque o conhecimento em informática hoje, ele é fundamental, mas ele não é tudo. Ele talvez não seja nem a metade. E assim, e ele é fundamental para qualquer coisa, para qualquer cargo. Se for para cargo de vendedor, é importante conhecimento em informática. Como é que ele vai utilizar os sistemas? Como é que ele vai fazer consultas dos produtos para verificar a quantidade em estoque? Para saber em qual loja o produto está disponível? Como é que ele vai consultar as próprias comissões sem saber utilizar computadores? Então, informática é fundamental para qualquer que seja o cargo, ou pelo menos para a grande maioria dos cargos. Eu não vou dizer um diferencial, porque quando se fala diferencial, você entende algo a mais que o básico, algo a mais que o necessário. Eu vou dizer o fundamental para você saber, além de conhecimentos em informática, é conhecimento em contabilidade fiscal básica. E aí a gente já encontra um problema muito grande, que foi o que Cícero falou, que fisicamente, raramente você encontra cursos de contabilidade fiscal básica. Muito raramente, muito raramente. Você talvez possa encontrar cursos online. E você quer uma dica de como encontrar? É só você colocar na internet, curso de faturamento. No Google, você vai encontrar os montes. Mas o problema desses cursos que você vai encontrar na internet é que a grande maioria foi feito de contadores para contadores. E como você já deve saber, os contadores eles têm um jargão técnico em específico. De forma que
Pode ser que você entenda muito bem, tranquilamente o curso, mas pode ser que você tenha dificuldades para entender, porque eles geralmente falam no jargão de contadores. Um outro ponto importante é que quando um contador vai dar um curso de contabilidade, geralmente ele foca mais na contabilidade em si, em detalhes contábeis. Eles falam muito em instruções normativas, em decretos, em lei número tal, tal, tal. Isso é importante. Isso é importante. Mas quando um contador conversa com outro contador, eu participo de muitos círculos de profissionais da contabilidade e uma preocupação muito grande dos contadores, quando eles perguntam, quando eles vão tirar alguma dúvida com outro profissional da contabilidade, é que assim que o profissional da contabilidade responde a dúvida, caso essa informação não venha, a pessoa que perguntou, logo em seguida pergunta novamente: qual é o embasamento legal? Qual é o embasamento legal? E é importante eles se preocuparem com isso, porque quando você pergunta o embasamento legal, você quer se certificar de que não vai passar informações incorretas para os seus clientes. Porém, o fato é que quando você conversa sobre contabilidade com empresários, eu não vou nem dizer com empresários ou empresárias, eu vou dizer com pessoas que não são contadores, não são contabilistas. Essas pessoas já acham a contabilidade um pouco chata, digamos assim, um pouco monótona. E quando você começa a falar em artigo e você começa a colocar o jargão técnico da contabilidade, as pessoas elas começam a ter uma certa aversão, um certo repelimento daquela conversa. E por isso, a gente começou a ensinar contabilidade fiscal básica para os empresários. Sempre quando a empresa adquirir um software nosso, para que a gente pudesse se certificar de que ele não iria errar tanto, a gente sempre gostou de prestar um bom serviço e fazer muito mais do que a simples obrigação, a gente sempre ensinava contabilidade fiscal básica. Porém, o complicado é que essa questão de ensinar contabilidade fiscal básica, você ensina hoje, daqui a 4 meses, 6 meses, as pessoas que não ficaram praticando aquilo, elas já esquecem. Daqui a um ano nem lembram mais que estudaram aquilo alguma vez. Então é necessário, mesmo que você estude, mesmo que você entenda o que a outra pessoa está falando, é necessário que você também fique revisando. E é necessário que você se atualize. É necessário que você faça perguntas aos seus contadores. Porque não é um curso de contabilidade fiscal básica que vai resolver todos os seus problemas. O seu contador, ele é o responsável pela sua empresa no setor de contabilidade. A sua contadora é a responsável pela sua empresa no setor de contabilidade. É a maior, vamos dizer assim, eu não vou nem falar em responsável, eu vou falar em maior autoridade. Essa pessoa é a maior autoridade em contabilidade na sua empresa, no setor de contabilidade. Então, nós decidimos transformar esse nosso conhecimento em um curso que nós acabamos por chamar de Formação Informática Contábil, e visando ajudar o máximo número de pessoas possível, a gente decidiu fazer esse treinamento online, digital, virtual. E esse nosso objetivo, ele está sendo muito interessante porque a gente está
está vendo que muitos alunos estão se adequando, eles estão estudando, e a gente está aperfeiçoando cada vez mais o curso. E esse curso é extremamente importante, principalmente para os dias de hoje, porque, aí Cícero, eu vou pegar no segundo ponto que você falou. Muitas pessoas, elas perderam o emprego durante a pandemia. Muitas pessoas. E você disse, meu amigo, ele não tem um emprego fixo, ele trabalha em várias empresas diferentes, dando entradas em notas fiscais, cadastrando produtos, e ele até ganhava pouco por conta da falta de posicionamento, mas depois que eu ensinei ele a se reposicionar, a ter uma postura diferente, ele passou a ter resultados diferentes. Então, esse curso ele é importante não somente para as empresas entenderem um pouco mais sobre contabilidade fiscal básica, mas é também importante para quem perdeu o emprego e que está procurando realocação, recolocação profissional. Porque você pode trabalhar de casa em qualquer empresa do Brasil utilizando um software de acesso remoto, o TeamViewer, por exemplo. Você pode trabalhar, você não precisa ficar parado, você não precisa ficar desempregado. E para aqueles que gostam de se arriscar um pouco mais, eu dou até uma ideia bem interessante. Você pode até montar uma equipe de pessoas que vão prestar esse serviço. E você, a sua empresa, é responsável por fornecer esse tipo de profissional, né? Ah, mas Everton, tu está promovendo o teu curso. Cara, eu acredito que o empreendedorismo, ele serve para resolver problemas. Então eu enxergo muito claramente que ao entregar o nosso curso para empresas, nós estamos ajudando essas empresas a pagarem menos impostos ou pagarem menos multas, simplesmente por organizar as informações. Inclusive, um dos nossos palestrantes lá na Semana do Menor Imposto, ele falou, por vários anos consecutivos, eu peguei aqui várias reportagens e mostrei aqui, que por vários anos consecutivos, em torno de 93% ou 95% das empresas no Brasil pagam mais impostos do que necessário. Então, se eu puder te ajudar a pagar menos impostos, a ter uma margem de lucro melhor, a ter mais competitividade, a baixar os teus preços, ajudando também os teus clientes, através de um curso, através de uma ferramenta que é um curso, eu fico muito feliz. E eu não estou promovendo o curso nesse vídeo, porque ele nem está à venda no momento em que eu estou gravando esse vídeo, no momento em que nós estamos gravando esse vídeo. Eu abrirei logo logo a possibilidade de você adquirir esse curso, mas não é hoje. O que eu tenho hoje para você é conteúdo gratuito, é te alertar, é te ajudar a resolver problemas gratuitamente, né? Inclusive, nós temos até um grupo no Telegram que a gente montou durante a Semana do Menor Imposto, onde nós também por lá compartilhamos vários conteúdos, várias sacadas que nós compartilhamos apenas por lá. Nós temos redes sociais, nós trabalhamos nela. Esse vídeo, não sei se você está vendo pelo YouTube, se você estiver vendo, inscreva-se no YouTube. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Mas entre principalmente no Telegram, porque lá a gente compartilha sacadas exclusivas. Muitas vezes, praticamente todos os dias, eu pego o smartphone e vejo um e-mail, compartilho uma sacada somente por lá, né?
Mas continuando aqui, eu queria fazer uma pequena demonstração para você em cima do CST, em cima da origem do produto do CST. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela novamente e eu vou fazer uma pesquisa aqui no Google. Vou colocar assim, código CST. Código CST. Vocês estão vendo o compartilhamento? Dá para ver, Matheus? Dá. Dá sim. Show de bola. Então, olha só, código CST. Eu vou clicar nesse site aqui, tabela CST. Essa tabela aqui de origem, ela está atualizada. Mas antigamente, eram somente eram somente 3. 0, origem, 0, 1, 2. Deixe-me ver, 3 nacional. Eu acho que eram somente 3. Deixe-me ver aqui. Deixa eu tentar encontrar a tabela antiga. Eu vou procurar aqui, fazer outra pesquisa. Tabela de código CST. Vamos ver se a gente pega um bem antigo. Eu vou lá para a página 10, porque aí a gente aumenta a possibilidade de encontrar antigo, ou então de pegar um vírus aqui. Eu acho que a gente só vai encontrar, de fato, as tabelas mais atuais. Mas vamos lá, vamos pegar esse aqui. 0, nacional. Vamos colocar aqui no arquivo de Word, que tem a nossa programação. Eu vou subir aqui um pouco. 0, nacional. 1, estrangeira, importação direta. E 2, estrangeira, adquirida no mercado interno. Pronto, é exatamente, minha memória foi refrescada agora nesse momento. E, de fato, eram apenas esses 3 códigos aqui, antigamente, 0, 1 e 2. E uma coisa que sempre acontecia, a gente sempre via nas empresas, vamos pegar aqui a continuação do CST. Eu vou pegar esse código 00 aqui e te mostrando aqui nessa tabela, o 00 aqui, ele significa tributado integralmente, certo? Então, vamos lá, tributado integralmente. O CST, ele é constituído pela origem, vamos colocar aqui em cima, origem. Eu vou aumentar aqui o tamanho dessa fonte para ficar o tamanho da outra, que é 16, beleza. E código CST. Vamos colocar aqui maiúsculo também, origem e código CST. Beleza, show de bola. Então, o que acontece? Para o código CST00, vamos dizer que a origem seja 0, nacional. O que eu percebia na época é que as pessoas estavam tão acostumadas de colocar esse 0 inicial, que elas, quando você perguntava qual é o código CST de mercadoria tal, aí as pessoas já diziam, é 000, 000. Não, mas qual é o CST? É 000. E ainda hoje, tem profissional da contabilidade que você pergunta qual é o CST de produto tal. Ele diz é 000. Porém, ele não sabe separar esse primeiro dígito. Talvez até ele saiba e entenda, mas ele não faz isso por força do hábito. E eu confesso a você que durante um tempo, lá em 2011 ou 2012, eu achava que era 000, né? Minha área de estudos começou na programação, na área de programação, e começava por 000, e eu comecei a dizer 000, até um dia onde eu fui em um curso de contabilidade, para Simples Nacional, inclusive, onde eles explicavam aqui essa origem, e eles diziam que a origem, você empresário, você empresária, você
responsável pelo setor de documentos fiscais, que dá entrada nas mercadorias, que cadastra os produtos, você tem que fazer a conversão aqui do código 0. Por exemplo, se a mercadoria é de origem nacional e você comprou dentro do país, ela continua 0. Mas há a possibilidade de você importar essa mercadoria diretamente de outro país. Então, se você comprou essa mercadoria diretamente de outro país, o CST naturalmente ele vem 1. Mas o segredo que eu fiquei boquiaberto nesse curso, lá em 2000 e alguma coisa, 2000 e tarará que eu fiz, ele disse o seguinte: olha, Everton, se você comprou uma mercadoria, se o teu fornecedor comprou a mercadoria diretamente de outro país, na nota fiscal dele vem 1, estrangeira, importação direta. Mas como você está comprando do seu fornecedor, e essa compra desse fornecedor, você está fazendo dentro do país, o teu fornecedor é de dentro do país, quando você estiver cadastrando a mercadoria no seu software, você tem que converter de 1 para 2. Porque quando você for vender essa mercadoria, no seu cupom fiscal de venda ou na sua nota fiscal de venda, vai sair essa última opção aqui. 2. Estrangeira adquirida no mercado interno, porque significa que essa mercadoria, a origem dela é de outro país, mas você comprou essa mercadoria aqui dentro do Brasil, está revendendo dentro do Brasil. Então, somente isso aqui causou um impacto para mim, porque até então eu desconhecia isso, porque todo mundo só falava 000, 000, 000, 000, e se vier na nota algum número que não for 0, se vier 1 ou se vier 2, aí você bota 0 também, pode botar 0, bote 0 que é para ficar tudo 0. Cara, essa é a importância de você conhecer contabilidade. Eu vou até descompartilhar a nossa tela aqui. Essa é a importância de você conhecer contabilidade. Um simples erro de um código faz você pagar mais impostos. Um simples erro de um código, de conversão de um código, quando você estiver entrando, cadastrando uma mercadoria no seu software, você pode correr o risco de pagar multas, porque você pode cometer sonegação fiscal, mesmo sem saber. Mesmo sem saber. Eu vou continuar aqui a leitura. Eu queria continuar, aliás, aqui a leitura da instrução normativa, mas antes disso eu queria perguntar para a Cícero ou para o Matheus se vocês têm alguma coisa a complementar em cima disso que eu falei. Não, eu no momento não. Não, também não. No momento eu não tenho nada para complementar não sobre isso. Beleza, show de bola, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui de novo a tela então. Para você que está nos vendo aí pelo podcast, eu convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube, para que você também possa ver os vídeos, ver as imagens que a gente compartilha por lá, beleza? Então vamos lá, continuando aqui, vamos para o parágrafo 2, o acompanhamento e controle eletrônico de que trata essa instrução normativa tomarão por base a análise de todas as operações e prestações realizadas em cada exercício financeiro. Então, veja só, esse acompanhamento, ele vai acobertar todas as operações e prestações. E por que é importante deixar isso claro? Agora eu vou voltar e descompartilhar aqui a tela novamente. Por que é importante deixar isso claro? Simplesmente pelo fato de que no estado do Ceará, que é o mesmo estado que tem valia essa instrução normativa aqui, tem validade essa instrução normativa, foi tornado obrigatória a entrega do SPED para empresas de regime simples nacional. Porém, com essa entrega, foi deixado claro que a entrega ela envolvia apenas as entradas e apenas o cabeçalho das notas, não era necessário os itens. Então, eu entendo que esse parágrafo aqui foi colocado para deixar claro
que esse acompanhamento não vai ser feito em cima apenas das entradas. Não vai ser feito apenas em cima das saídas. Não será feito apenas em cima do seu inventário, mas em cima de todas as operações, absolutamente todas as operações. Antes de compartilhar a tela aqui, aliás, eu vou compartilhar logo, porque já tinha aparecido aqui a janela, mas antes de compartilhar, eu queria perguntar também novamente aqui a Cícera, a Matheus, se vocês têm alguma coisa a compartilhar em cima dessa questão de todas as operações, tem algum complemento a fazer? Não tenho não. Certo. Também no momento não. Beleza, show de bola. Então vamos lá, vou compartilhar aqui novamente. Eu vou ler apenas mais esse parágrafo terceiro aqui, porque assim, o vídeo já está ficando longo, eu acho interessante para que você que está assistindo, você não fique muito tempo, para que o vídeo não fique muito cansativo para você, eu vou ler apenas mais esse terceiro aqui, aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pausar o nosso vídeo, a gente vai encerrar esse vídeo e a gente vai continuar com uma parte 2, beleza? Então, olha só, caso se constate que, durante o ano calendário, o valor das aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização for superior a 80% dos ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade, o contribuinte será enquadrado na situação cadastral ativo em edital. E o que eu queria compartilhar com você nesse momento é que essa situação aqui, ela é um limitador para suas atividades comerciais. Vou parar aqui o compartilhamento. Isso significa dizer que, se você entrar nessa situação cadastral ativo em edital, você não mais poderá comprar ou vender. Você não mais poderá emitir documentos fiscais de venda, e qualquer fornecedor que for emitir documento fiscal para o seu CNPJ, ele também não poderá mais emitir. Inclusive, isso acontece, provavelmente isso ocasione uma nota fiscal denegada. Na verdade, pessoal, quando você vai emitir uma nota fiscal para um CNPJ que estiver com algum problema, a nota fiscal sai como denegada. Bom, eu acho que a gente esse vídeo já está muito longo. Eu vou... o que vocês acham, pessoal, de a gente parar aqui, para que a gente possa fazer uma segunda parte e o vídeo acabe não ficando muito cansativo? Vocês acham interessante essa ideia, Matheus e Cícero? Eu acho importante. Beleza, show de bola. Bom, pois então é isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha sido, e que esse podcast tenha sido muito importante para você, que ele já tenha te dado muitas orientações importantes e que principalmente você já consiga pegar alguns dos conhecimentos que a gente compartilhou aqui e aplicar ainda hoje na sua empresa. Não perca o próximo episódio desse podcast, porque a gente vai continuar conversando a respeito da situação ativo em edital, beleza? Então, muito obrigado e até lá. Tchau, tchau.